Pessoal, boa noite. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tivemos uns probleminhas técnicos aqui, sabe como que é final de Olimpíada? Sim. O pessoal já estava desmontando os equipamentos, levando para Tóquio e a gente acabou atrasando um pouquinho aí, tá? Mas finalmente chegamos ao momento de falar sobre Google Analytics, né? Segunda parte aí do nosso Hangout, visando a certificação. Ontem a gente fez aquele material, né? Seguindo os tópicos ali relacionados à certificação. E hoje nós vamos fazer aquele mind map, né, aquele review direcionado ali, tópico a tópico, sobre o que vocês vão ver na certificação do Google Analytics, ok? Então, para a gente compensar o tempo perdido, né, vamos acelerar o processo aqui, começando aí com a introdução do Google Analytics. Então, vamos lá para a tela. Então, nós temos os tópicos aí, introdução, a estrutura, métricas e dimensões, relatórios e dicas, né? Então vamos falar primeiro aqui da parte de introdução. Deixa eu jogar isso aqui para lá para vocês poderem enxergar só o que é mais importante nesse momento. E depois a gente vai falando do restante. Então, como funciona a coleta de dados do Google Analytics, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Acho que vai melhorar para vocês. Vamos lá. Coleta de dados do Google Analytics, né? Então a gente tem o processo de coleta de dados, que tem... Opa! Sumiu ali. Ela ficou preta. Voltou. Vamos lá. Rapidinho. Complicado. Então nós temos ali as quatro formas que a gente comentou ontem, né? Código JavaScript, pacote SDK, protocolo de avaliação, né? E importação de dados. Correto? Isso. Então são essas as quatro formas, né? Então pode se perguntar na prova lá, né, as formas de coleta de dados, né, do Google Analytics. Então são essas as quatro formas. É importante ali uma observaçãozinha, né, no pacote SDK, né, envia dados de campanha de origem, dados de campanha e origens de tráfego através de vários campos, incluindo mídia da campanha. Isso. Né? Na prova, somente mídia de campanha. Somente mídia da campanha. Lembre-se também dessa questão aí do protocolo de avaliação, quando ele falar de enviar dados de um quiosque para uma base. Lembre-se sempre do protocolo de avaliação. Então, quiosques ou pontos de venda, você vai trabalhar o protocolo de avaliação. E no caso de dados offline, né, de website para dados offline, a importação de dados. Okay? Lembrando, não é permitido a coleta de dados pessoais, como documentos, cartão de crédito. Então, se for falar, olha, o que é permitido? Coletar dados de tráfego, dados de origem, enfim, não é permitido coletar dados pessoais, ok? Então, essa é uma bem facinha. Lembre lá do cartão de crédito aqui. Praticamente bônus aí durante a prova. Se você estiver trabalhando com API, né? Então, se você estiver trabalhando com API, tiver uma pergunta lá relacionada a API de gerenciamento, com a API de gerenciamento você pode acessar os dados de configuração da conta do Google Analytics. Tá? Então, vai ter lá a API de gerenciamento, aí tem outros tipos de API, mas aqui dá para acessar dados de configuração da conta, API de gerenciamento. Isso, anote aí, API de gerenciamento que... Já vai ficar fácil para vocês lembrarem. E o código de acompanhante JavaScript, a última versão do Universal Analytics, né? A gente tem a possibilidade aí de trabalhar domínios e subdomínios sem fazer nenhum tipo de alteração, né? Então, automaticamente, domínios e subdomínios serão trabalhados aí automaticamente com o código novo, o JavaScript do Google Analytics Universal. Ok? Pessoal, a gente respondeu bastante perguntas ontem, né? Então, se vocês quiserem também, vocês podem mandar perguntas aqui pra gente, que a gente vai responder. Lembrando que hoje a gente vai focar só nas questões da certificação, tá? Então, dados aleatórios a gente vai, infelizmente, não vai ter tempo para responder, mas focados aqui para a gente poder fazer esse review e, na sequência, fazer o simulado. Tá? Vamos lá. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai jogar na tela aí o link do simulado para vocês poderem já ir acessando, tá? Para a gente iniciar depois que terminar o review. Vamos lá. Níveis de escopo. Outro ponto que a gente tem aqui também relacionado à certificação. Nível de escopo. Então a gente tem três níveis aqui. O nível de usuário, o nível de sessão e o nível de hit, né?
O nível de usuário é o cliente que visita o site. O nível de sessão é o período de interação entre o usuário e o site, onde, por padrão, você tem o encerramento dessa sessão após 30 minutos de inatividade. E, no caso, o analista consegue identificar duas sessões são do mesmo usuário, quando ele acessa pelo mesmo navegador do mesmo dispositivo. Então, tem uma pergunta lá, como que o analista consegue, quando ele consegue detectar, né? Quando ele acessa de dispositivos diferentes? Não consegue. Quando ele acessa de navegadores diferentes no mesmo dispositivo? Não consegue. Quando ele acessar a partir de um mesmo dispositivo e de um mesmo navegador, ele consegue identificar duas sessões sendo do mesmo usuário. Lembre-se aí, você está no Chrome e você abre uma segunda aba, automaticamente você vai conseguir, o Analytics vai conseguir identificar que é a mesma sessão. Abriu a segunda aba, você está no mesmo navegador e no mesmo dispositivo. É isso aí. Nível de hit. Então, o nível de hit é onde a gente tem a interação, né? Então, em alguns momentos ele fala hit, em alguns momentos ele fala interação. Né? Então, nós temos visualização de página, evento, transação de comércio eletrônico e interações sociais. Tá? Então, são os 4 tipos de hits aí, né? Sim. E sendo que interação social normalmente está relacionada a evento. Né? Então, são esses os 4 tipos possíveis, né? Na prova ele é abordado os 3 primeiros. O interação ele acaba considerando como evento. Então, visualização de página, evento e transação de comércio eletrônico é o que vai ser abordado aí na prova. E, colocando aqui mais uma informação, métricas e dimensões só podem ser combinadas dentro de um mesmo nível de escopo. Então, se ele perguntar lá, olha, como eu posso combinar métricas e dimensões? Somente se estiverem no mesmo nível de escopo. No exemplo aqui, sessões por cidade, por exemplo, estariam dentro de métricas e dimensões que podem ser combinadas. Isso. Né? Lembre-se aí, sessões e cidades. Né? Sessões e cidades. O exemplo aí não está à toa. O exemplo aqui é bem, guardem esse exemplo, tá? Antes que me perguntem aqui, vocês disponibilizam essa apresentação, esse Mind Manager? Não, infelizmente não, mas ele fica gravado aí, é só assistir o vídeo. Sim. Que vocês têm todas as informações aí que a gente está passando aqui, que isso aqui fica mamão com açúcar para fazer essa prova, né? E tem o material de ontem, né? Também dá para acessar o material de ontem. Então vamos lá, vamos puxar aqui um pouquinho. Vamos para a estrutura da conta. Então, estrutura da conta, a gente vai falar dos níveis, filtros, metas e criador de URL. Então, nos níveis da conta, né, você tem ali conta, propriedade e vista de propriedade. Então a gente tem aí uma base hierárquica, né, dividida em 3. A gente tem um nível superior, que é a conta, onde você geralmente coloca os analíticos dos seus clientes. Então, conta 1, cliente X, conta 2, cliente Y e assim por diante. A gente tem o segundo nível, que é a propriedade, e na propriedade a gente coloca os itens que pertencem ao cliente. Então, você tem o cliente X, que ele tem lá um aplicativo, um website, um e-commerce. Eu posso criar uma propriedade para cada um deles. Além disso, na propriedade a gente faz as vinculações com as ferramentas do Google. Pode ser o AdSense, pode ser o AdWords, pode ser ferramentas do DoubleClick e assim por diante. E logo abaixo, o terceiro nível, a gente tem a vista de propriedade, que geralmente é utilizada para você isolar dados. Então você consegue isolar subdomínios, páginas ou diretórios do tipo, eu quero isolar só /blog/ ou /blog, /produto/ e assim por diante. Limitar alguns acessos, eu quero dar acesso para o pessoal de AdWords somente aos dados de AdWords. E aí você cria essa vista, através de filtros você filtra, é bom, né? É bom. E aí você dá o acesso para algumas pessoas específicas para analisarem somente aqueles dados. Exatamente. E os pontos importantes aí? No nível da conta é onde você tem a lixeira, né? Que é o recurso onde você excluiu uma vista de propriedade. Ela vai para essa lixeira e somente depois de 35 dias é que ela vai ser excluída permanentemente. Sim. Então até lá você pode restaurar esses itens. Então, perguntinha de prova. Né? Se eu excluo, ela é excluída imediatamente? Não. Ela vai ser mantida por 35 dias, somente depois desse período é que ela vai ser excluída permanentemente. Nível da propriedade, a gente tem o vínculo, né, que você já comentou. E o remarketing. Né? E o remarketing, que observação, não é mais necessário ajustar o código para mensuração. Né? Então, você faz aquela ativação lá de interesses, né, e ele já vai automaticamente ativar a opção de remarketing através do código do Google Analytics. Quando a gente cria a vista de propriedade, também é bom lembrar ali que a vista de propriedade vem vazia. Né?
E Isso, a partir daquele momento ele começa a contabilizar os dados. exatamente. Filtros. Então, como o Lucas citou, se você quiser filtrar, você cria filtros. Filtros vão filtrar. Filtros vão filtrar, né? Então, Faz sentido. as informações, exatamente, faz bem relevante. Principais utilizações: excluir vistas de um determinado DSP, incluir dados referentes a diretórios ou subdomínios, incluir tráfego de uma campanha específica, lembrando que é isso dentro da vista de propriedade, né? Os filtros são aplicados na ordem em que foram adicionados, então a ordem importa, tá? Então a ordem não importa, importa. São aplicados na ordem em que foram adicionados. E não alteram dados históricos, isso é o mais importante. Eu coloquei um filtro hoje, ele não vai filtrar o passado, ele vai filtrar daquele momento em que foi aplicado para frente, tá? Então você não tem a possibilidade aí de filtrar dados retroativos. E quando você exclui um filtro, os dados continuam filtrados, tá? Eles não vão voltar ao normal. Então, por isso é aquela história de criar uma nova vista com filtro separada da vista principal, caso você cometa algum erro. Próximo bloquinho aqui, metas, né? Então nós temos aqui primeiramente os tipos de meta, né? São 4 tipos, né? As famosas metas clássicas, né? A gente tem a meta de destino, que ela é baseada em uma URL do tipo, você tem um formulário de contato, a pessoa clica no botão depois de responder o formulário e é direcionado para uma página de confirmação de envio. Então você transforma essa página de confirmação em meta e toda vez que a pessoa chega lá, essa meta vai ser concluída. Você também pode criar uma meta de duração baseado no tempo que essa pessoa vai ficar dentro do site. Lembrando que o tempo ele tem que estar entre hits, né? Se a pessoa entrar, fica 20 minutos, se não sair, o tempo é 0. Então ele tem que ter alguns hits. E também a quantidade de páginas por sessão. Quantas páginas a pessoa viu por sessão. Então se você tem um objetivo, por exemplo, de transformar em meta 5 visualizações de página, você pode criar. Além disso, a gente tem o eventos, que é a última meta clássica e geralmente a meta mais utilizada. Lembrando que dentro das metas no Analytics, a gente só transforma o evento em meta. O evento é criado por fora, ou utilizando o Tag Manager, ou fazendo na própria programação. Então essas são as clássicas. São os tipos de meta, né? Se você for criar uma meta e você quiser atribuir um valor a essa meta, é importante entender aqui, se você atribuir o valor, você pode comparar conversões de meta, né? Para tentar estabelecer aí uma meta mais rentável para você poder melhorar aí o seu site, né? Ou até mesmo as suas campanhas, né? Então é importante você atribuir um valor de meta nesse sentido, né? Meta de destino, tá? Uma das metas mais comuns, né? A gente trabalha a meta de destino mais ou menos como é uma conversão lá do AdWords, né? Sim. Você tem a meta de destino que seria uma página de finalização do pedido, por exemplo, né? Então, no caso da meta de destino, você vai criar uma meta com base em uma URL, né? Editando dentro da vista de propriedade, especificando o chamado URI de solicitação, né? Ontem eu comentei sobre o URI de solicitação, que é tudo que vem depois do domínio ali, né? Meu site.com.br barra, tudo que vem depois do domínio é chamado de URI de solicitação. É esse pedacinho aí que você vai usar para configurar a sua meta de destino, né? Quando você for configurar a meta de destino, ela pede um tipo de correspondência, que pode ser igual a, começa com ou expressão regular. No caso da prova, é abordado o começa com. Então, no exemplo aqui, começa com barra, obrigado, barra. Então, ele vai considerar como meta qualquer URL que inicie com barra, obrigado, barra. Sim. Barra, obrigado, barra, pedido finalizado. Barra, obrigado, barra, Analytics. Enfim, qualquer coisa que comece com barra, obrigado, barra, ele vai considerar como meta concluída nesse caso. Todas são verdadeiras. Todas são verdadeiras. E os erros comuns, né? Então, você tem alguns erros. Eu criei a meta aqui, mas não está funcionando, Daniel. Código do GA não está na página. Desculpa, pode falar, Lucas. Bom, o código GA não está na página. Você que vai falar, está parecendo o pessoal das Olimpíadas. Não, você vai falar? Sim, pode falar. Sobre vôlei de praia agora? Não, vamos falar sobre o código GA. Vai lá. Então, o código GA pode não estar na página. Você pode ter colocado algum erro na URL, então, em vez de colocar o ponto, você colocou a vírgula. Você pode ter colocado uma meta como expressão regular e colocou a URL completa, também pode dar erro, enfim. São alguns erros comuns aí para a meta de destino não funcionar. Isso aí. E caso um usuário efetue mais de uma conversão de meta em uma mesma sessão,
será contabilizada apenas uma meta convertida. Vai ter um cenáriozinho lá que o usuário ele acessa o seu site e faz 5 downloads do seu PDF. Né? E você estava mensurando lá o download do PDF como uma meta. Ele vai contabilizar 5 metas? Não. Ele vai contabilizar, dentro da mesma sessão, apenas uma meta. Né? É um evento exclusivo, vamos dizer assim. Né? E metas inteligentes, que é aquela meta automática, né, criada pelo Google Analytics, ela vai ser habilitada quando você tem o vínculo do Google AdWords com o Analytics e pelo menos 500 cliques mensurados nos últimos 30 dias. Então, guarde esse número, 500 cliques, últimos 30 dias. Qualquer número diferente desse está errado. Sim. Então, a resposta correta, 500 cliques mensurados nos últimos 30 dias, é que vão ativar as metas inteligentes, ok? Seguindo aqui, criador de URL. Então nós comentamos ontem aqui sobre o criador de URL, as vantagens aí de trabalhar o criador, né, para mensurar qualquer tipo de informação que seja online, né? Então se o usuário vem, mesmo que seja de um QR Code, você consegue identificar ele separadamente dentro dos seus resultados ali do Google Analytics. Consegue mensurar a origem com mais detalhes, né? Isso, você consegue aí diferenciar, por exemplo, diferentes posts ou diferentes mídias que você está trabalhando aí. E-mail marketing, redes sociais, enfim. Você pode personalizar URLs e destinos que não são do AdWords, né? Então, lembrando bem, eu vou ler o UTM lá na prova. UTM, quando ele fala de UTM, é criador de URL, né? Por que não são do AdWords? Porque o AdWords tem lá a codificação automática, que a gente já vai falar, mas basicamente você vai mensurar e-mail marketing, boletins informativos. Então, esses UTMs, eles são parâmetros, né, que você vai adicionar nessas campanhas personalizadas para poder acompanhar dentro do relatório do Google Analytics. Campos obrigatórios, os UTMs obrigatórios, quais são, Lucas? Então, na hora que você está criando ali, existem 5 campos, mas 3 deles são obrigatórios. Então, é o campo de origem, o UTM Search, o UTM Medium e o UTM Campaign, mídia e campanha. E lembre-se lá, tem um campo que é o relatório, é o campo de termo. Porém, o termo não é obrigatório, é opcional. Você pode ou não colocar. Então, o termo seria uma resposta incorreta, falsa. Né? Mas o Source, Medium e Campaign são os 3 obrigatórios aí, né? E a codificação automática, né, que eu citei anteriormente, se você tem uma campanha do AdWords vinculada ao Analytics, você tem a codificação automática ativada, ele vai gerar um parâmetro chamado GCLID, tá? GCLID, que vai automaticamente, quando o usuário clicar num anúncio, ele já vem com esse parâmetro que traz todas as informações da campanha para o Google Analytics. Tá? Então, se a codificação automática estiver ativada, ele vai gerar esse parâmetro automaticamente. Não é necessário você taguear manualmente as campanhas do Google AdWords. Okay? Uma pergunta lá que está cheia de código. É essa daí. GCLID. GCLID, marquem o GCLID aí numa cola que vocês vão tirar de letra. Okay? Então, só respondendo uma pergunta rapidinho aqui, do Harry Santos. Meu parente. Se eu quiser que um cliente apenas visualize os dados de Analytics, eu devo criar uma propriedade para ele ou apenas dar acesso à leitura? Dar acesso somente à leitura, né? Sim. Na verdade, não se chama, é visualizar, né? É o último nível, né? O último nível ali, que é só visualizar, e ele vai só visualizar dados, não vai conseguir fazer nenhum tipo de alteração. Mas se você criar uma propriedade, você vai ter que gerar um novo código também para colocar no site. Exatamente. Né? E se você criar uma vista de propriedade só para ele ter acesso, aquela vista do momento que você criou, ela vai estar zerada. Ela vai ter que carregar, então assim, os dados históricos ele não vai ter acesso. Tá? Então, dá acesso somente visualizar ali, que vai ajudar bastante. Continuando aqui, métricas e dimensões. Né? Então, nós temos 2 métricas aqui que são bem citadas na prova, já vou até abrir as 2 aqui. Puxa para cá. Taxa de rejeição e taxa de conversão. Né? São os opostos aí, vamos dizer assim, né? Sim. Uma você quer 0% e a outra você quer 100%. Né? Taxa de rejeição ideal, 0. Né? Mas não existe, né? A gente sabe que não existe. Taxa de conversão ideal, 100%. Mas também não existe, infelizmente. Né? Mas aí você tem que tentar trabalhar a menor taxa de rejeição possível, a maior taxa de conversão possível. Taxa de rejeição ocorre quando o usuário acessa uma página do site e não realiza nenhum hit ou interação. Como a gente falou, deixa eu puxar aqui. A gente falou, tem algumas perguntas que falam hit e outras perguntas que falam interação. Por isso a gente cita aí as 2 formas. Quando ele falar hit ou interação é a mesma coisa, certo?
Se você visualizar altas taxas de rejeição, exemplo, mais de 90%, pode indicar a necessidade de otimização de uma página. Certo? E em caso de altas taxas, se você tiver essas altas taxas de rejeição, avalie, por exemplo, categoria do dispositivo, página de destino e campanha. Por quê? Se um dispositivo tem uma alta taxa de rejeição, pode ser, minha página, meu site não é responsível. Responsivo. Meu site não é responsivo, então pode ser que você tenha uma taxa de rejeição alta, que o cara chega naquela telinha tosca do teu site lá e não vai conseguir fazer nada, ele vai sair. Né? Ou então a página de destino está com uma alta taxa de rejeição, pode ser que essa página não esteja relevante o suficiente para o anúncio que você está mandando para lá, por exemplo. Sim. E a campanha, né? A campanha, tenho várias campanhas com a taxa de rejeição média e uma aqui muito alta. Então, tentar descobrir qual que é o problema dessa campanha. Né? Até um exemplo aqui que eu passei batido aqui sobre a taxa de rejeição. Se um usuário acessa uma página, realiza um evento e deixa o site, não é contabilizado como rejeição. Tá? O evento ele é considerado um hit. Sim. Né? Então, você teve o hit que foi o page view, né? A visualização de página, e ele realizou um evento. Ou seja, ele executou um novo hit. Mais de um hit dentro de uma mesma sessão significa que não houve rejeição. Okay? E sobre a taxa de conversão, então aqui tem, se o objetivo do site for gerar cadastros ou vendas, as métricas de taxa de rejeição ou taxa de conversão de comércio eletrônico são essenciais para mensurar o resultado. Então assim, você quer mensurar cadastro ou venda, né? Você tem que mensurar a conversão, ou no caso, bom, gente, a coisa está complicada aqui, mas a gente está na luta. Até umas 11 horas da noite a gente termina aqui, né? Bom, já que é o último hangout dessa série, né, a gente quer ficar com vocês mais tempo. O pessoal quer mandar a gente embora aqui, mas a gente não quer ir embora. Aproveitar que não tem jogo hoje, né? Então, vamos ficar aqui, vamos falar de Paralimpíada. Brincadeira, vamos lá. Então, não sei de onde eu parei aqui basicamente, mas só voltando à taxa de conversão, né? Taxa de conversão, então, só retornando o raciocínio, se o objetivo do site for gerar cadastros ou vendas, taxa de conversão ou taxa de conversão do comércio eletrônico seriam métricas essenciais para a análise. Okay? Continuando aqui, vamos para o próximo bloco de relatórios. Né? Então aqui tem um pouquinho de coisa ainda para falar. Interface. Então, na interface, você tem aí relatórios do eventos do Intelligence. Né? Eventos do Intelligence são os alertas do Google Analytics. Então nós temos alertas personalizados. Então, um exemplo. Isso. Receber aí uma taxa de rejeição alta, por exemplo, um pico de vendas. Né? Intelligence, para quem conhece dos Paranauê do inglês, inteligência, né? Eventos inteligentes, o Google consegue identificar algumas situações que ele vê que foge do padrão e ele te avisa. E tem os personalizados que você também pode colocar. Eu quero ser avisado quando eu atingir um pico de venda. Ou eu tenho uma meta diária de, sei lá, R$1.000 de receita. Eu quero ser avisado quando eu tiver um pico aí de R$2.000. Você pode gerar um alerta personalizado e o Google te avisa nessa situação. Isso aí. E os alertas automáticos, aí a gente tem esses tópicos aí, basicamente vai ter uma perguntinha lá assim, todas as respostas todas, são... Lembre sempre. Todas as respostas estão corretas, né? Mas basicamente os alertas automáticos vão pegar. Sim. Por exemplo, possíveis motivos de um aumento de tráfego, né? Código de acompanhamento foi alterado e está registrando dados incorretamente. Há uma nova origem de referência que está direcionando grande parte do novo tráfego para o site. Se há tráfego de referência não identificado, que provavelmente é tráfego de Bolt. Não é o Usain Bolt, tá? É o robô. Aí você passaria muito rápido. Novas páginas ou novos subdomínios foram recentemente indexados na pesquisa orgânica. Então, esses motivos podem ser motivos possíveis de aumento de tráfego que podem ser identificados aí através dos alertas automáticos do Intelligence. Né? Taxa de amostragem. Né? Se você tem uma conta com um volume de tráfego geralmente alto, você tem a possibilidade de ajustar essa taxa de amostragem ali para maior precisão ou menor precisão.
Tá? Menor precisão, processamento é mais rápido. Maior precisão, processamento é mais lento. Tá? Então essa taxa de amostragem permite você ajustar os resultados ali na interface de relatórios. Okay? O Harry lembrou aqui que tem jogo do São Paulo, mas o São Paulo está tão ruim ultimamente que praticamente não tem jogo hoje, né? Meu time não anda ajudando. Vamos lá, segmentos avançados, mas pelo menos tem mundial. Isolar. Segmentos avançados permitem que você isole dados, isole e analise seus dados. Né? Você pode representar isso, um subconjunto de sessões ou de usuários. Pode criar listas de remarketing personalizadas, isso é bem legal. Tá? Isso para você entender aí. Você cria um segmento avançado, entende o comportamento daquele segmento e aí vai e cria uma lista de remarketing baseada nesse comportamento. Ou seja, você atinge o público que você já entende o comportamento dele no site. Você cria um público-alvo muito específico. Obviamente, se o seu site tiver um volume de tráfego suficiente para isso. Você pode fazer comparação de tráfego de conversores e não conversores. Você pode usar ali 4 segmentações, né? Você pode usar ali 4, né, segmentos comparativos, que é bem legal. Você pode analisar o comportamento dos seus clientes novos e recorrentes. Né? Então, comparar assim, clientes novos é o usuário que nunca acessou o seu site, recorrente é aquele que já acessou o seu site nos últimos 6 meses pelo menos. E os segmentos não alteram permanentemente seus dados, ou seja, faça um segmento avançado, exclua esse segmento, os dados voltam ao normal. Então ele é um filtro temporário, vamos dizer assim. Né? Então os segmentos avançados são extremamente vantajosos quando você quer visualizar dados segmentados de forma rápida, né? E sem interferir nesses dados. Né? Inclusive dados retroativos. Ao contrário dos filtros que filtram dali para frente, no segmento avançado você consegue ver dados retroativos também. Vamos lá, Lucas. Público-alvo. Então a gente tem ali um relatório de público-alvo onde a gente consegue categorizar, né? A gente consegue entender esse público que já passou pelo nosso site. Entender com base em dados demográficos do tipo sexo, idade, interesse. Inclusive, esse relatório ele não é ativado por padrão, você precisa ativar ele ali na propriedade, informações de acompanhamento, coleta de dados. Ali você ativa ele e também ativa o remarketing. Né? Os dois não funcionam por padrão no momento que você começa a utilizar o Analytics. Ali você tem também informações de relatórios de novos usuários e usuários recorrentes. Né? Como o Daniel falou, um novo usuário é aquele que só tem uma sessão, o recorrente é aquele que tem no mínimo 2 sessões. E também localização e idioma. Você consegue analisar aí a localização baseada no IP e o idioma baseado na interface não, no navegador da pessoa que está acessando. Entre outras informações, mas essas são as mais importantes aí para questões de prova. Isso aí. Próximo bloquinho, aquisição. Né? Então nós temos lá nos relatórios de aquisição, que é abordado na prova. Canais de agrupamentos padrão, pesquisa paga, pesquisa orgânica, tráfego direto, display, referência social, e-mail. Esses são os canais de agrupamento padrão. E nos relatórios de Google AdWords, o relatório de URL de destino vai permitir você identificar o desempenho das páginas de destino para otimização. É meio óbvio até, né? E não mostra informações de cliques inválidos. Isso só está lá no AdWords. Então, é possível ver nos relatórios de Google AdWords, no Analytics, cliques inválidos? Não. Não é possível. Isso só está lá dentro do Google AdWords mesmo. Sim. Relatórios de comportamento. É um relatório que mostra como as pessoas navegaram dentro do nosso site, né? Então ele tem aí um relatório de informações sobre o desempenho e a popularidade do site. Outro item importante que a gente analisa e está lá dentro é o de velocidade. O que influencia, por exemplo, SEO e AdWords e por aí. Então a gente consegue entender aí o tempo de carregamento da página, inclusive tudo que compõe a ligação entre servidor e acessos. E também a gente consegue ativar um item que é bem importante lá, que é a de pesquisa interna. Então, se você tem um campo de pesquisa dentro do seu site, você pode ativar e entender o que as pessoas estão pesquisando, entender que sessões que geraram pesquisa, saídas de pesquisa após a pessoa ter feito lá a pesquisa e não encontrou provavelmente o que queria, o tempo depois da pesquisa, então a pessoa pesquisou e quanto tempo depois ela ficou, e se ela fez um refinamento, então ela fez uma pesquisa e se em seguida ela fez uma outra pesquisa. Isso nos relatórios de comportamento. Próximo bloco aqui já é um pouquinho mais complexo. Relatórios de conversões. Deixa eu só fechar esse aqui para a gente falar primeiro de fluxo da meta.
Então, nos relatórios de conversões, a gente tem o fluxo da meta, né? Um relatório bem útil aí, até bem mais útil do que o relatório antigo, o relatório de funis ali, né? Você tinha o funil da meta, que é um relatório mais estático, né? O fluxo da meta ele permite você entender melhor aí alguns dados como, por exemplo, usuários que deixaram o processo de compra numa determinada etapa, usuários que retornaram ao início durante o processo, ou usuários que, por exemplo, entraram em uma etapa específica, né? Então, dentro do fluxo da meta, você consegue analisar esse comportamento do usuário aí, né? Você tem que criar o funil, né, para você poder depois analisar o fluxo da meta. Vantagem do fluxo da meta também é essa. Criei o funil hoje, consigo analisar esse fluxo da meta retroativo também. Ele pega dados porque é baseado nas URLs que você utilizou ali como o fluxo da meta. O relatório de funis multicanais, né? Funis multicanais ele vai dar dados aí sobre os pontos de contato, né, do usuário com o seu site no processo. Então, assim, analisar uma conversão de última interação, que é basicamente a informação que a gente analisa, é muito simples. O crédito vai para quem gerou o último tráfego antes da conversão, né? Mas, primeiro, vai funcionar somente se tiver metas ou transações de comércio eletrônico configurados, certo? Você vai ter informações como conversões assistidas, que é basicamente lá uma assistência, igual no futebol, né? O cara que deu o passe para o artilheiro fazer o gol. Então, o cara clicou num anúncio na rede de display e não converteu. Ele conheceu sua marca. Foi na rede de pesquisa, pesquisou, clicou no seu anúncio e converteu. Quem levou o crédito foi a rede de pesquisa, mas a rede de display gerou uma conversão assistida, certo? Chegou na semifinal e não converteu. Tempo até a conversão. Você tem uma análise aí para saber quanto tempo o usuário levou entre a primeira interação e a conversão. Vai te ajudar, por exemplo, a definir um tempo para o público-alvo de remarketing. Às vezes, se o seu site tem um tempo bem curto, não tem por que você ficar lá 30, 40 dias mostrando o remarketing para o usuário, sendo que ele fecha seu pedido normalmente até 5 dias depois da primeira interação. Né? Vai ficar 540 dias impactando o cara. Né? Exatamente, que é o limite, né? 540 dias. Insights sobre conversões de display que foram assistidas pela pesquisa paga. Então, o contrário eu dei o exemplo, né? Mas também pode ser. O usuário clicou no anúncio, depois ele viu o remarketing, clicou e converteu. Mas a primeira vez que ele viu o seu anúncio e chegou no teu site foi pela pesquisa paga. Avaliar a interação e a contribuição de vários canais no ciclo de conversão. Voltamos ao exemplo do display. Né? O display normalmente ele é meio rejeitado como uma fonte de conversão direta, mas você pode entender melhor a participação dele através dos relatórios de multicanais. O Analytics, por padrão, ele vai usar o modelo de última interação. Né? Então, se você olhar lá num relatório de aquisição por origem de tráfego, ele vai mostrar para você aquelas conversões que aparecem ali de meta são última interação. Então, é aquela origem ali que levou todo o crédito, né, pela última interação. Mas no relatório funil multicanal você consegue analisar as etapas anteriores desse processo de conversão. E se você for analisar com modelos diferentes no funil multicanal, a primeira interação ele vai ser mais útil para você analisar aí campanhas que querem promover marca, por exemplo, que é o primeiro impacto do usuário, e entender, por exemplo, comparar se você fez uma determinada campanha e qual funcionou melhor, qual mídia funcionou melhor para um primeiro impacto, né, dentro desse modelo de primeira interação. Segundo o Avinash, isso é muito sexy. Muito sexy. E o modelo de atribuição, né, só para entender, o modelo de atribuição ele distribui o crédito para os pontos de interação no processo de conversão. Então, como a gente citou aqui, o modelo de primeira interação dá mais valor, né, dá mais pontos para a primeira interação do usuário com o teu site. O modelo de última interação para a última interação do usuário com o teu site. O modelo linear distribui igualmente ali entre esses pontos. O time decay, né, eu não lembro qual que é a tradução dele, mas o time decay ele vai mostrar quanto mais próximo da conversão, quanto mais próximo da conversão, mais importante vai ser aquela origem. Né? Então esses seriam os modelos de atribuição que podem ser citados aí na prova. Continuando aqui, voltando à tela, peraí. Só para fechar esse bloquinho, relatórios personalizados. Né? Então, se você entender que
543 mil relatórios possíveis do Google Analytics. Se você tiver algum que você não encontrou, você pode criar o seu também. Não, mas realmente, o relatório personalizado é importante. Tem determinadas situações pode cruzar em que dimensões ali, que é uma maravilha. Exatamente. Tem muita possibilidade. Daniel, eu estou sem inspiração para criar um relatório personalizado. Próximo ponto aqui, né, que a gente vai falar, tem a galeria de soluções onde você pode importar esse relatório. Posso compartilhar um relatório personalizado? Vou compartilhar o relatório de um cliente meu com um outro cliente. Ele vai ver os dados do meu cliente, do primeiro cliente? Não, ele compartilha somente o modelo. Ele não compartilha os dados do relatório. O que mais que eu posso compartilhar? O mesmo ocorre, está aqui nas partes de dicas. Vou até em galeria primeiro para a gente falar. Né? Você pode, através da galeria de soluções, importar metas, relatórios personalizados e segmentos avançados. Lembrando que qualquer um desses você pode compartilhar sem que envolva valores, somente modelos. Só importa o esqueleto. Exatamente. Ainda em dicas, a gente tem aqui o User ID. Fala sobre o User ID. O que é o User ID? É um sistema que você configura aí dentro do Analytics para identificar os momentos que a pessoa entrou em contato com o seu site. Se ela entrou em contato, por exemplo, através de dispositivo móvel, depois tablet, fechou no desktop, ou do contrário, enfim, você consegue entender toda a movimentação, digamos, todas as interações dessa pessoa através de dispositivos diferentes. Porém, tem uma dificuldade aí para gerar isso aí. O problema é que você precisa gerar os seus próprios IDs únicos, né? Então, o seu site tem que ter essa capacidade, essa é a grande dificuldade da implementação de um User ID. O seu site precisa gerar esses ID únicos e esse ID tem que acompanhar o usuário em todo o processo dele dentro do site, para que o Analytics interprete esse código como um usuário único. E ele precisa estar logado ainda também. Tem que estar logado bom, enfim, é uma boa ferramenta, mas ela é meio complicada para configurar. Analytics versus AdWords, né? Sempre que aquele conflito, às vezes, de informações, né? Por que é diferente, por que não é, por que os dados estão diferentes do Analytics e os dados do AdWords. Alguns problemas. Alguns visitantes podem ter desativado o JavaScript, né? Ou seja, o Analytics não vai coletar dados. Alguns visitantes podem estar bloqueando os cookies, também vai gerar interferência nos dados coletados pelo Analytics. E cliques e sessões são métricas diferentes, né? O clique no anúncio é contabilizado no AdWords como um clique. Ele pode ser um clique inválido ou não, mas é contabilizado um clique. Agora, a sessão só vai ser contabilizada se o usuário chegar no site, o código estiver na página, ele estiver com o JavaScript ativado, se ele estiver com os cookies sendo contabilizados, ou seja, vinculado, né? A sessão é a navegação do usuário no site. O clique, clicou, já contabilizou no AdWords. Se ele chegou no site ou não, aí já é um outro problema. O site pode estar fora do ar, o site pode estar com a internet do usuário caiu, né? Alguns problemas aí. E finalizando aqui, o gerenciador de tags do Google, ou Google Tag Manager para os íntimos, né? GTM também conhecido, onde você pode adicionar tags do Google Analytics ao seu site sem editar o código, você pode adicionar tags do Google AdWords ao seu site sem editar o código, você pode adicionar tags que não sejam do Google sem editar o código, e você pode alterar os valores de configuração no seu aplicativo para dispositivo móvel sem recriar um novo binário. Todas as respostas estão corretas. Todas as respostas. Cai lá. Tá? Então, o que você pode fazer com o gerenciador de tags do Google? Né? Então, são esses tópicos aí podem ser citados na prova. Né? Geralmente vem nesse formato aí, de todas as respostas estão corretas. Ok? Pessoal, foi um pouco corrido aqui, mas o material está bem ilustrado aí, caso vocês tenham alguma dificuldade, o vídeo vai ficar disponível depois. A gente vai abrir aqui a sessão para o nosso simulado, né? O link está na tela aí. Está na tela, tá? Só vou abrir aqui. Então, vocês vão ficar vendo a gente aqui. Fica aqui acompanhando o Lucas fazendo... Tô fazendo malabarismo. Fazendo um malabarismo aí, né? Trouxe os malabares. Deixa eu entrar aqui no Click Meeting, porque em meio a esse probleminha eu tive que sair da tela aqui. Mas vamos lá. Lembrando, né, que esse simulado aí são 15 questões, 25 minutos para fazer. Exatamente, bem tranquilo. São perguntas muito parecidas com o que tem na prova. É muita coincidência que isso aconteça. Bem por aí.
Tá entrando. Uga, uga, uga. Lembra do Fantasia? Deixa eu só ver aqui. Será que São Paulo já tá perdendo? Ah, não sei, bem provável. Peraí, deixa eu só achar aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Um a 0 pro Juventude. Quem falou? Olha que susto. Previsão. Peraí. Vamos lá. Tô aqui tirando a concentração do Daniel. AN24 08. Uhum. Acho que vai. Vocês devem estar vendo uma tela cinza aí, né, gente? Ou a gente. Vocês devem estar vendo aí uma tela cinza, né? Então vocês vão inserir ali o nome, né, de vocês, o e-mail, né? Não precisa senha, não precisa nada, o nome e e-mail. E a gente já vai liberar o nosso simulado aí para vocês realizarem esse teste de conhecimento. Então já vou colocar aqui. Então tá aí, já está disponível aí, né? Tem algumas pessoas online, né, já. Já temos 4 pessoas ali online, né? Então são 15 questões, 25 minutinhos. O link vai ficar na tela para vocês aí, né? Quem não conseguiu acessar ainda, acesse. Só colocar o nome e e-mail e vocês vão conseguir acessar o simulado. São 25 minutos. Assim que terminar, a gente volta para fazer aquela correçãozinha e encerrar aí com vocês, ok? Obrigado, gente. Já voltamos rapidinho. Até mais.
Olá pessoal, estamos de volta, fim do simulado, né? Estamos aí caminhando para a reta final, hora da correção. A galera foi bem, né? Sim. Por ser primeiro impacto aí, com algumas perguntas que a gente separou especialmente para deixar vocês confusos. Lembrando que são as perguntas mais complicadinhas que tem lá na prova. Né? Até para facilitar para vocês. Sim. Aí, são 15 perguntas de bandeja aí para vocês. Né? Que coincidentemente parecem algo parecido muito, na prova. Parecem bastante. Nossa, impressionante essa coincidência. E aí vocês vão ter a resposta agora correta, a gente vai corrigir. Então, bora, vocês devem estar vendo na tela de vocês aí o resultado compartilhado, né? Esse resultado ele tá aí, vocês anotem, porque isso não vai por e-mail, não tem jeito, tá, gente? Vocês conseguem ver na tela aí, quem já participou anteriormente já viu. Então vamos lá. Primeira questão aqui. Você acabou de configurar uma nova campanha do Google AdWords e tem interesse em usar metas inteligentes para otimizar o seu desempenho. Qual das seguintes opções é um pré-requisito para a utilização das metas inteligentes? Então, aí todo mundo acertou, né? Letra A. A primeira resposta seria a letra A, não tem letra aí, mas você precisa ter pelo menos 500 sessões de cliques em anúncios no Google AdWords na vista de propriedade do Google Analytics nos últimos 30 dias. Então, 500 cliques nos últimos 30 dias. Letra A de I Love You. É. Letra número A, como dizia Carla Pérez. Isso aí. Então, essa primeira questão todo mundo acertou. Acho que só teve um aqui, mas que não, na verdade não chegou a responder. Próxima questão aqui, deixa eu só acertar na tela para vocês. A letra número 2. A quais recursos de coleta de dados ou relatório você tem acesso ao ativar os recursos de publicidade do Google Analytics? Então, tempo. Tivemos 2 acertos aí, na verdade, né? Teve um pouco de confusão aí, mas basicamente são remarketing, categorias de interesse e relatórios demográficos. Então a opção correta é opções A, B e C. Isso, letra E, de inteligente. Então, essa resposta aqui, a correta é A, B e C. Então você tem acesso a esses 3 relatórios. Você lembra que a gente falou de todas? Todas as opções corretas. Uma opção já. Terceira questão, com o recurso User ID você pode associar dados de engajamento de vários dispositivos e sessões diferentes a IDs únicos. Para utilizar o recurso User ID no Google Analytics você precisa conseguir gerar seus próprios IDs únicos. Né? Então a maioria também acertou. Usar o gerenciador de tags? Não é obrigatório, você pode até usar, mas não é obrigatório. Criar uma nova conta do Google Analytics? Não. Você vai até criar uma nova propriedade, mas não uma nova conta. Então, B de nádegas. B. Né? Terceira opção. Segunda, né? Desculpa. Segunda opção ali. A quarta questão. Para melhorar a experiência do usuário nas suas páginas de destino, que dimensão do relatório convém consultar? Então essa aí a maioria errou. Né? A opção correta seria somente as opções B e C. Idioma e categoria do dispositivo. Porque tipo de tráfego ele não impacta na sua página de destino. Né? Você tem que analisar aí o comportamento do usuário o comportamento das páginas por idioma, por exemplo, para você poder otimizar para um idioma específico. Sim. Ou categoria de dispositivo para você ver se de repente tem que otimizar para mobile, né? Se é responsivo ou não. O tipo de tráfego é indiferente nesse caso aí. Então as respostas corretas seriam as opções B e C. Isso. Resposta certa, D de jeans. Jeans. Quinta questão. Qual API do Google Analytics permite que você acesse seus dados de configuração da conta do Google Analytics? Isso, a gente bateu muito nessa tecla, né? Então, a API de gerenciamento você vai conseguir acessar e modificar. Então, terceira opção aí, letra C de sexo. A maioria acertou. Sexta questão. Seus relatórios de funil multicanal não têm dados. Qual a causa mais provável? Também a maioria acertou aí. Você não implementou metas ou comércio eletrônico. Né? Então, todo mundo acertou aí. Você não configurou os funis da meta. Na verdade, não é necessário você configurar funis de meta para os funis multicanais. Sétima questão. Um visitante acessa seu site, mas para acessar páginas e gerar eventos,
Quais das... Para de acessar. Para de acessar páginas, é para ver se o pessoal está atento. Mas para de acessar páginas e gerar eventos. Qual das seguintes situações ocorrerá por padrão? Então, todo mundo acertou aí Isso. também. A sessão do visitante expira depois de 30 minutos de inatividade. Adiar. 8. Você define um URL de destino, editando metas de vista de propriedade, especificando o RI, está errado ali, o RI de solicitação, não é URL de solicitação, na página de conversão. Perfeito, todo mundo também acertou. Então essa aí, bônus, né? Próxima questão. Letra número 9. Verdadeiro ou falso? Quando compartilha um link para um relatório personalizado, você compartilha os dados do relatório. Falso. Muito bem, falso. Todo mundo acertou também essa. Você compartilha o esqueleto, né? Somente o layout, somente o modelo. Você não compartilha o He-Man. 10. O objetivo da sua empresa é maximizar o número de vendas por meio do seu website. Qual das seguintes métricas ajudaria você a avaliar diretamente o desempenho com base nesse objetivo? Então, se é venda, taxa de conversão do comércio eletrônico. Então, todo mundo também acertou. O pessoal começou ali errando algumas, mas depois, foi que foi. Qual é o principal objetivo do relatório de funil multicanal? A maioria aí também acertou, né? Avaliar a interação e a contribuição de vários canais no ciclo de conversão ou compra para seu site. Perfeito, também resposta certa. Qual a melhor ferramenta de análise a ser usada para ver uma comparação do tráfego de conversores e não conversores? Boa. 57% ali acessou segmentos avançados. Com filtro eu não consigo fazer essa análise, eu vou simplesmente filtrar alguns dados do Analytics. Na segmentação avançada a gente consegue colocar duas segmentações ali, comparar uma e outra para entender o desempenho de cada uma delas. Isso aí. 13ª. Como você acompanha os visitantes provenientes de uma campanha por e-mail ou boletim informativo? Perfeito. Então todo mundo acertou aí, codificando manualmente URLs de destino da campanha, usando lá o criador de URL, né? Usando os UTMs. Quando você deve usar a codificação manual? Letra número B. Você deve usar a codificação manual para qualquer campanha personalizada que não seja do AdWords. Exatamente. Quando você vincula o AdWords ao Analytics, essa codificação automática já é ativada. Então, para outras que não seja de AdWords, você vai ter que codificar manualmente. Isso aí. E a última questão. Você recebe um alerta do inteligente, né? Aqui só precisa do inglês aí. Puxar o zoom um pouquinho aí. Informando que houve um aumento inesperado do seu tráfego. Qual das seguintes opções pode ser a causa desse aumento? Vamos ver, vamos pensar. Lembra daquelas dicas que nós demos lá durante o conteúdo? Quais que eram as dicas? Todas as alternativas acima. Isso. Né? Todas as alternativas acima estão corretas. Tá no rodapé ali, a última resposta aí nessa pergunta. Né? Todas as alternativas acima. O código de acompanhamento foi alterado, está registrando dados incorretamente. Há uma nova origem de referência direcionando grande parte do novo tráfego para o site. Enfim, todas as alternativas acima aí podem gerar alertas do Intelligence. Ok, agora estamos vendo lá na tela certinho. Ok? Então é isso. Né? A maioria aí acertou. Né? O desempenho foi em média 70%. Então o próximo aí do resultado necessário para aprovação. Então dá mais uma olhada no material, assiste o vídeo, depois vai estar disponível para vocês, e façam o exame. Fez o exame, não passei, 7 dias depois você pode fazer de novo, você vai já ter uma ideia do que foi mais difícil ou mais fácil, enfim, para você refazer. Só para a gente encerrar aqui, tem uma pergunta aqui do Santiago Souza. Vamos lá. Boa noite. Sei que não é o tema de hoje, mas estou com uma dúvida sobre a origem de tráfego. Quando encurto uma URL, perco a origem de tráfego. É uma pergunta. Perco a origem de tráfego. Interrogação.
E se essa URL que foi encurtada estiver parametrizada, eu perco? Não, Não não perde. Na verdade, não perde. Exceto tem alguns encurtadores que eles acabam mantendo a URL encurtada lá no navegador. Ele não redireciona. E aí o Analytics não consegue ler a informação, então você pode ter problemas. Mas acho que o do Google, por exemplo, Google, não. Você clica no encurtador e ele já abre a URL normal lá. Porque o importante é o código que está na página, ele vai ler a URL que está sendo exibida ali no navegador. Né? Dessa forma que ele vai ler as informações, ok? Beleza. Então, foi essa aí para encerrar, né? Sim. Então, a gente hoje encerra uma série de Hangouts, né? Que começou aí com alguns temas específicos e tal. O pessoal acabou ficando sem tema e a gente veio de cidadão comum aí ontem e hoje, embora o Lucas não seja um cidadão comum. Eu estou de homenagem ao cenário, né? Fantasiado de cenário fantasiado hoje. de fundo, né? Mas enfim, a gente espera que vocês possam ter aproveitado essa sequência, se certificado aí nas diversas provas aí, né? E que tenham sucesso aí também no Google Analytics. A gente vai provavelmente mudar o sistema de Hangouts, enfim, a gente vai ter algumas alterações aí. Então, por enquanto, a gente não tem novas datas previstas, mas certamente teremos novidades aí para o futuro, ok? Obrigado, gente, pela audiência. Eu queria aproveitar para mandar um beijo para a Flavinha, que está, espero, assistindo, porque eu pedi para ela assistir, né? Eu exigi que ela assistisse, mas enfim, é isso aí. Bom, boa noite beijo a todos. para a Dani também. Né? Pô, recém-casado aqui, então estamos aí na atividade. É isso aí, gente. Obrigado pela audiência. Desculpa pelas brincadeiras. E boa noite a todos. Bom fim de semana para todo mundo aí. Tchau, gente. Boa noite. Boa sorte na prova. É isso aí. E até qualquer dia. Obrigado, gente. Tchau, tchau.